Fala, pessoal, estamos começando mais um podcast Fora da Casinha. Hoje, no nosso evento aqui em Curitiba, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Tem uma plateia maravilhosa aqui que vocês não estão vendo, mas vai participar com a gente e vocês vão seguir por aí, acompanhando todo esse bate-papo. Hoje, a minha convidada especial é a doutora Camila Prestes. Ela é médica, obstetra, ginecologista. Ela é pós-graduanda em sexualidade humana, entre várias especializações que ela vai contar aqui para a gente. Fala muito sobre sexualidade feminina nas redes sociais. Enfim, e eu já vou abrir esse podcast aqui falando que ela estava, inclusive, na pós-graduação, entregando o trabalho de finalização de curso. Ela saiu lá hoje da pós-graduação dela para estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda agora oficialmente, doutora Camila. Fica à vontade. Muitíssimo obrigada pelo convite e obrigada, por todas as mulheres aqui que também têm interesse em crescer, evoluir e estarmos juntas hoje aqui mostra que nós juntas podemos muito mais, né? E estou ansiosa para esse bate-papo. Ai, que maravilha. O assunto da sexualidade feminina é algo que vem crescendo cada vez mais, porque, como a gente falou aqui, muitas coisas nós não podíamos fazer antes, inclusive falar de sexo, de sexualidade. Era feio, não sei se vocês lembram disso. A gente tinha vergonha de comprar absorvente. Alguém já passou por essa situação? Se sentir constrangida? Ou de comprar preservativo? Meu Deus, vão achar que... né? Eu casada com filho. Como assim eu vou comprar? Então, assim, isso é um tabu que está sendo quebrado. Como que você, que está desse lado hoje, está enxergando esse movimento? Porque você tem muita informação a respeito. Como é que está isso? A minha história em relação à sexualidade humana é extremamente recente. Eu tenho 41 anos, sou formada há 18 anos e eu decidi ali fazer medicina, depois eu decidi que eu queria realmente só trabalhar com mulheres, e aí eu fiz ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz uma outra especialização em cirurgia ginecológica, e durante muitos anos eu me dediquei para cirurgias e para obstetrícia. E aí, passando por uma série de alterações físicas, emocionais e essa correria, a vida louca que a gente leva trabalhando, cuidando da casa, filho, marido, de repente eu comecei a reparar, eu acho que a história talvez seja a história de várias mulheres aqui, onde de repente a gente vê e pergunta, o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que a gente está fazendo com toda essa busca por algo, e aí de repente eu comecei a olhar para a minha saúde de forma diferente, mesmo sendo ginecologista, e eu decidi seguir um outro rumo dentro da medicina. Eu abandonei ali a obstetrícia e eu comecei a me dedicar para a terapia de reposição hormonal e para atender especificamente mulheres em torno ali de 40 anos mais que já estão na fase do climatério e da menopausa. E quando eu mudei essa chave em relação à minha saúde, eu sempre tive aquela expectativa e no meu coração eu pensava assim, eu sendo obstetra, eu sou útil para as mulheres, eu ajudo num momento extremamente importante de vida, da família. E aí eu pensei, será que se eu parar de ser obstetra, eu vou conseguir ser útil para essas mulheres? Será que eu vou conseguir ajudar? Foi aí que... E hoje eu tenho um resultado no meu consultório em relação ao processo de satisfação das pacientes com tratamento é extremamente superior do que quando era na obstetrícia. Então, sim, a gente pode se reinventar, a gente pode buscar algo de mudança dentro do que a gente já tem feito. Então, eu não precisei deixar a medicina de lado para me dedicar de outra forma. E aí, como todas passaram também por isso, veio a pandemia e, por uma série de fatores, eu comecei a me dedicar muito mais para as redes sociais. Muito ativa ali, conversando sempre com as seguidoras, principalmente nas caixinhas de perguntas. E as dúvidas mais frequentes, porque ali as mulheres ficam ocultas, eu sei quem está perguntando, mas as pessoas não sabem. E eu comecei a receber uma enxurrada de mulheres querendo saber sobre desejo, libido, lubrificação, orgasmo, penetração, relacionamentos. E eu comecei ali a responder aquilo que eu tinha aprendido durante a minha formação, durante ali a minha vida. E chegou um momento que eu pensei, não, se eu quero realmente trabalhar com isso, eu preciso me especializar. E ali procurando... Começou antes da sua especialização, então? Sim, essa procura. Elas se sentiam seguras conversando contigo? Foi realmente por causa da rede social. Então, hoje eu posso falar com segurança que a rede social, ela modifica, sim, a vida de quem está ali
ajudando e a vida de quem é ajudado, né? Então, é claro que ali, para mim, veio no momento onde eu conseguia ter essa conexão, principalmente através das lives. Então, as lives eram super frequentes, a gente tinha uma super audiência, né? Porque as pessoas estavam mais reclusas e também indo em busca de informação. E aí resolvi procurar ali algumas pós-graduações, aí eu achei duas super interessantes. Falei, vou fazer essas duas. Então, agora em outubro eu finalizei uma e hoje finalizei a outra. Então, duas pós-graduações sobre sexualidade humana, e eu descobri que realmente cada vez mais nós mulheres estamos em busca, né, de uma descoberta sexual ou até mesmo de uma redescoberta, porque muitas coisas que foram passadas para nós aí ao longo dos anos, principalmente em relação à nossa adolescência, ao início da vida adulta, são coisas rodeadas de tabus, preconceitos, inseguranças, limitações, e que muitas vezes a gente carrega todos esses processos aí na nossa vida, e que muitas vezes, né, a gente tem falado cada vez mais sobre a questão de empreendedorismo, de estarmos ali em busca de crescimento pessoal, profissional, muito, né, relacionado à questão financeira, que a gente sabe também que esse é um dos nossos principais focos. Mas por trás disso tudo, né, tem nós mulheres, mães, esposas, donas de casa, mulheres que precisam se conectar, olhar para o corpo, identificar o que está acontecendo. E eu acho que é todo um conjunto, né? Quando a gente começa a observar os sinais que o corpo dá, quando a gente começa a olhar para a nossa realidade de forma diferente, e para a nossa vida, né? De uma forma geral, a gente começa a se conectar melhor, o relacionamento melhora, o resultado, né, financeiro também melhora, porque quando nós estamos bem com o nosso emocional, quando nós estamos bem com o nosso físico, tudo melhora. Isso vocês podem comprovar no dia a dia, na prática, né? Que Total realmente, e muitas vezes alterações físicas levam a alterações emocionais, e muitas vezes alterações emocionais levam a alterações físicas. Por isso que eu sei que é extremamente complicado, que nessa correria que a gente vive do dia a dia, mas a gente precisa parar, olhar, observar o que está acontecendo com o nosso corpo e ali seguir o melhor caminho. Sim, eu imagino. E assim, é uma coisa, é tão engraçada essa questão do corpo, que quando a gente está, por exemplo, treinando, fazendo atividade física, se alimentando bem, você muda. Eu falei muito sobre autoconfiança no início, mas você muda até o teu jeito de se vestir, de olhar mais para você. Se você faz uma atividade física, você tem medo de estragar aquilo que você fez, então você come melhor, não é assim? Aí quando você não está fazendo, você fala, não estou fazendo nada mesmo. Então, total impacto. E uma coisa importante é que às vezes a mulher pensa, eu estou depressiva, não estou bem, estou desorganizada, e às vezes é uma alteração hormonal, né? Totalmente. E, na realidade, né, nós mulheres somos cíclicas, nós produzimos importantes hormônios ao longo da nossa vida, e esses hormônios eles são fundamentais para todo o nosso sistema fisiológico. E claro que aí também entra toda a questão física e emocional. O nosso corpo, ele produz hormônios desde um primeiro momento ali, principalmente os hormônios sexuais, quando a mulher já começa a entrar na puberdade e depois tem a menstruação. Esses hormônios, eles exercem papéis fundamentais em relação à nossa pele, cabelo, energia, disposição, saúde óssea, muscular, saúde íntima, todo o bom funcionamento do corpo. Muitas vezes a gente não para analisar que muitas vezes o cansaço, a indisposição, a sonolência, a queda de cabelo, a unha fraca, o ganho de peso, a dificuldade de emagrecer pode estar totalmente relacionada com uma deficiência de tireoide, com excesso ou falta de cortisol, com os hormônios sexuais femininos, estrogênio, progesterona e a testosterona. Eu sempre falo que a testosterona é o hormônio do empoderamento feminino, né? A gente fica com mais decisão, objetivo, foco, força, e ao mesmo tempo tem os outros hormônios, né, que cuidam ali tanto da nossa saúde. E todas nós mulheres um dia entraremos em menopausa. E olhando assim, né, para vocês, eu consigo também perceber que nós estamos aí mais ou menos na mesma faixa etária e que E você parece que tem 21 ao invés de 41. Vocês também sentiram a mesma coisa que eu? Quando ela falou, E a média das mulheres entrarem em menopausa aqui no Brasil é de 48 a 50. Então, menopausa é uma data. Nós consideramos que a mulher está em menopausa depois que ela ficar exatamente 1 ano sem ter nenhum ciclo menstrual. Só que o período que antecede essa última menstruação, ele chama climatério. E o climatério, ele pode começar em torno de 5, 8, 10 anos antes da última menstruação. E é nesse período que a gente começa a passar por uma série de alterações físicas e emocionais.
Irregularidades, então, né? Com a pele, com o cabelo, mais cansaço, indisposição, alterações no sono, muita vontade de comer doce, diminuição da energia, diminuição da libido, as ondas de calor, irregularidade Já se menstrual. identificaram? Eu já me enxerguei. E aí vocês param para analisar e falam: meu Deus, será que é tudo isso? Sim, porque muitas vezes nós não paramos para pensar que realmente possa ser isso. Então, nós estamos ali apresentando, né, uma sobrecarga diária. Quantas mulheres aqui, né, cuidam da casa, da família, empreendem e, ao mesmo tempo, também precisa cuidar da saúde. E aí, quando a gente para analisar que nós estamos nesse processo natural de envelhecimento, entra ali em atrito, porque nós estamos aí, ó, querendo novas perspectivas, novos trabalhos, em busca de coisas que nós almejamos para nós e para nossa família, e ao mesmo tempo a gente se depara com essa fase da vida que é tão significativa na vida das mulheres. No ano de 1900, só 5% das mulheres sobreviviam mais do que 50 anos, ou seja, hoje, a sobrevida da mulher é 79. Ninguém quer parar aos 50. Ninguém quer interromper a vida ali de empreendedorismo ou a vida sexual, o relacionamento, porque está chegando nesse período. Só que, realmente, vendo isso na prática todos os dias, a gente vê o quanto que isso impacta de uma forma geral em todos os ângulos. E a questão é, o que a gente pode fazer hoje para melhorar, passar por essa fase aí de uma forma mais tranquila, com tantos, né, sem apresentar tantos sintomas e sinais desse período. A primeira coisa, tem coisas que só a gente pode fazer por nós. Só alimentação, exercício físico, controle do estresse e o sono adequado. Muitas vezes a gente coloca a questão da alimentação ali em relação, né? Eu sou mais ansiosa, eu estou mais depressiva. E a gente utiliza muito a alimentação como várias formas de recompensa. Nós estamos felizes, vamos comer. Estamos tristes, vamos comer. Eu mereço comer. Hoje eu vou comer porque eu não estou bem. Então, muitas vezes a gente coloca ali a alimentação como uma fonte de prazer, só que a longo prazo isso vai gerando ali as consequências. A atividade física, né? A atividade física libera uma série de hormônios do prazer, do bem-estar, que aumentam a nossa energia ao longo do dia, da preguiça. Esses dias a minha paciente falou: doutora, me passa um remédio que eu quero ter vontade de malhar. Eu falei: não, isso não existe. Eu ia perguntar se tiver, por favor, né? Deixa a dica. Não existe, a gente tem que ter o quê? Força de vontade, perseverança e vai sem vontade mesmo. E conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando. É igual aquela história, né, que as pacientes falam assim: doutora, eu não tenho vontade de ter relação. Mas a hora que começa fica bom. Então, é mais ou menos isso em relação à atividade física. Quando a gente começa a perceber que realmente o corpo responde aquilo ali que você está fazendo com ele, melhora a autoestima, melhora a sua comunicação, a questão aí da identidade também, né, que é super importante. Estresse. Quem que não passa hoje por uma série de conflitos e a gente principalmente, né, pós-pandemia e passando por tudo que a gente tem aprendido a se reinventar. E as pacientes ou as minhas seguidoras falam: doutora, mas como que eu vou controlar o estresse? Bom, a gente tem que tentar, ao longo do dia, ou a questão do autoconhecimento, identificar aquilo que de alguma forma te relaxa. Para mim, é atividade física, mas para outras é uma meditação, yoga, vai caminhar ou se conecta ali com o corpo de forma diferente. E o sono, né, gente? O sono é extremamente importante. Ali, através do sono, muitas pessoas falam: mas eu vou perder horas. Não, a gente não vai perder horas, a gente vai ganhar horas ao longo aí da nossa vida, porque o sono ele é super necessário, né, para fazer todo um processo ali de reequilíbrio e de limpeza ali cerebral, para no outro dia a gente acordar com tudo. Em relação à atividade física, tentar colocar a atividade física num horário que seja mais estratégico. Por exemplo, para mim, 5 horas da manhã. Estratégico. Você vai 5 horas da manhã todo dia? Eu treino em casa. O que eu pensei? Bom, é melhor. Eu falei, não, assim, eu preciso me adequar, né? O que eu fiz na pandemia? Comprei pezinhos, halteres, elásticos e uma bicicleta ergométrica. Então, com isso, eu consigo treinar, porque 6h50 eu levo meu filho na escola. Então, tem que ser esse horário. Eu trabalho o dia todo. Depois que leva também, não tem mais nem como voltar atrás. É um compromisso atrás do outro, né? E aí, eu trabalho o dia todo, chego em casa exausta. Aí, as pacientes falam: doutora, eu quero ter energia 8 horas da noite. Eu falo: mas que hora você acordou? 5 da manhã. Gente, não tem como. O corpo, ele precisa dessa pausa, do descanso.
Mas eu vou falar para vocês, todos os dias, 9 horas, eu já estou deitada para dormir. Então, o corpo precisa Isso disso também. tudo. Então, tem muitas mulheres que é o contrário, né? Elas preferem dormir um pouco mais, mas dormem mais tarde. O meu é o contrário. Como que eu fui percebendo isso? Sentindo os sinais que o meu corpo dava. Então, eu acordo 5 da manhã super disposta. 8 horas, eu estou ali Você mais entendeu que não é à noite, que é de manhã, que né? não é à noite. Então, Sim. eu funciono durante o dia. E é isso que vocês precisam entender. E é isso que o corpo ele dá o sinal, né? E cada uma vai encontrar ali a rotina, o dia a dia. E a palavra é comece. Só comece. Sim, esse é o primeiro passo, né? É porque, como você falou, eu faço sempre aquela analogia eu faço uma analogia com o carro. Tudo que você vai começar, muitas vezes tem um futuro incerto. Você não sabe se aquilo, mesmo que você tenha planejado, você não sabe se vai chegar aonde você gostaria, porque tem seus obstáculos e tudo mais. Ou o medo é justamente eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu começo, eu não sei se eu me matriculo na academia, enfim. Nós temos aqui a Fran, né? Ela faz treinos através da internet, faz consultoria, que é da área de atividade física, enfim. E a gente já trocou uma ideia, a Fran foi minha mentorada, a gente já trocou uma ideia muito sobre isso, que é assim, mas eu estou desanimada porque eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Aí ela vai lá, você comprou algumas coisas e faz na sua casa, ela ensina treino em casa. Então chega uma hora que assim, ou você faz, E ou são você não coisas faz. básicas, né? Que você consegue ali sem muito custo e consegue melhorar a saúde, energia, disposição. E claro que a gente também tem que ver a questão estética, né? Que, como foi falado, a questão estética também tem ali a representatividade. Com certeza. Uma pergunta que eu quero fazer, quando você iniciou, falou, comecei com as caixinhas, e elas começaram a fazer perguntas relacionadas à sexualidade, relação sexual, e aí você foi percebendo que era um campo onde você conseguiria contribuir. Quais são as perguntas chaves, assim, as que mais vêm? O que eu faço para ter mais libido? Essa é uma das principais. Sem sombra de dúvida, a que mais elas querem saber. O que elas podem fazer ou que remédio elas podem tomar para melhorar o desejo, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui, doutora. Alguém gostaria de saber? Casada, solteira? Vocês gostariam de saber? A mesma dúvida que essas perguntas que ela recebe. O que faz para aumentar a libido? Alguém gostaria de saber essa informação? Então, pode falar, doutora. A primeira coisa que eu sempre pergunto, principalmente no meu consultório, é: você está disposta a fazer algo para ter o resultado? Porque a libido ela não vai bater na porta, a gente que tem que ir atrás dela. Assim como a questão do ajuste da alimentação e de tudo que foi falado aqui. Então, assim, se você está disposta a ter libido, você vai ter que estar disposta também a fazer algumas coisas para que essa libido apareça. Antes de seguir, a gente precisa entender que assim, existe o desejo responsivo e existe o desejo espontâneo. O responsivo é aquele que é mais habitual para as mulheres que já estão ali no relacionamento longo, que ele vai responder a um estímulo, seja um estímulo visual, um toque, um beijo, uma carícia, e o desejo espontâneo é aquele que você está com vontade, vai lá e procura o parceiro, tal. E quando a gente vai falar sobre libido, desejo, o que a gente precisa entender? Que o desejo, a libido, eles são totalmente multifatoriais, ou seja, uma infinidade de coisas podem influenciar o desejo, desde crenças, tabus, preconceitos, limitações, religião, uso de medicamentos, que fase da vida a mulher está, se está aí tomando anticoncepcional, a gente sabe que o anticoncepcional hormonal, ele age sim diminuindo o desejo, se é uma mulher que está tentando engravidar, se está no período da amamentação, pós-parto, se está no climatério, se está em menopausa, também a questão da autoestima, muitas mulheres, né, falam, doutora, eu não gosto daquilo que eu vejo, ou daquilo, né, e a gente precisa também trabalhar isso. E uma coisa que é super importante, que formada há 18 anos, nesses últimos 2 anos, eu acompanhei o maior número, né, nesse período todo, de mulheres num processo de divórcio no meu consultório. Porque muitas pessoas começaram a olhar para o relacionamento. Muitas pessoas começaram, né, ali a convivência diária pela questão do home office, há vários atritos, né, e questionar: será que esse parceiro está sendo bacana? Será que eu estou bacana? E isso é muito significativo. Então, muitas vezes as pacientes falam: doutor, eu tenho desejo, mas não pelo meu marido. Ou eu perdi o tesão, eu perdi a admiração por ele. E claro que isso vai impactar.
E então é complicado, não existe só uma única resposta. Sim, Então, existem vários fatores, né? E uma pode vários ser diferente fatores. da E outra. o que eu sempre falo, né, que eu trago, o pensamento, a gente precisa olhar para dentro e ver disso tudo que eu falei hoje, o que que é que realmente possa estar aí atrapalhando? Como está seu relacionamento? Como está a sua rotina? Será que realmente... eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando, pedindo para as mulheres colocarem 5 prioridades na vida, e até para correlacionar com trabalhos que já existem sobre isso. 72 mulheres responderam. Uma única de 72 ela colocou em último lugar, melhorar a minha qualidade sexual. Todas as outras, em nenhum item comentou nada sobre sexualidade. Então a gente vê que as mulheres elas querem Se falar melhorar. dos homens, eu já vi que tem uma pesquisa mais ou menos assim, que Até eles o colocam terceiro. até o terceiro, né? Aham. E isso que a gente começa a observar, que a mulher tem várias questões, né? O homem também. Mas a gente não coloca a sexualidade como prioridade. A gente quer cuidar de toda a rotina, chega em casa 8, 9 horas, não quer saber de nada, só quer deitar e descansar. Ninguém está ali pronto, vamos lá. Por isso que a gente tem falado muito hoje de deixar de lado um pouco as relações performáticas, que duram ali meia hora, 1 hora. Não, mas a conexão. E também não precisa ser tudo de uma vez. Um dia pode ser uma massagem, um banho, um jantar, um carinho, assistir um filme junto, um beijo. Quantas mulheres aqui, né, casadas há muito tempo, não beijam mais na boca, aquele beijo comprido, né? Beijão É o apaixonado. selinho. Tem alguém aqui que não beija apaixonado mais? Não vou falar, né? Quem tá beijando? Não, é porque você pode falar da amiga, entendeu? A amiga mandou perguntar, tem essa. É um hack interessante. Sempre assim, quando a gente faz assim, sempre assim as perguntas. Agora, tá todo mundo dá beijão apaixonado aqui ainda? 100%. Uhul! Uau! Olha só. Beija em cima, acende embaixo, né? Tá acendendo aí, mulherada? E aí, além dessa pergunta da libido, se fosse falar da próxima mais perguntada, qual seria? Como chegar ao orgasmo? Olha. Ou seja, o passo a passo. Sim, porque assim, o que acontece? Para muitas mulheres, o orgasmo é super comum e muito fácil de chegar ali, né, ao orgasmo. Tanto é que se a gente fizer aqui uma enquete e perguntar para todas, cada uma vai responder a sensação do que é orgasmo de forma diferente, porque isso aí é uma percepção nossa. O que a gente sabe hoje? 55% das mulheres nunca chegaram ao orgasmo durante a penetração. 30% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. É bastante. E as mulheres que mais relatam baixa libido ou pouco desejo são mulheres que nunca tiveram orgasmo. Ou seja, como que o corpo vai querer aquilo que ele nunca teve uma sensação? Então, está tudo muito conectado. Por isso que cada vez mais a gente tem falado sobre a questão do autoconhecimento, do se tocar, de saber aquilo que é prazeroso. Porque às vezes a gente fala, meu parceiro não faz nada para que eu chegue ao orgasmo. E eu falo, tá, mas o que você faz? A mulher muitas vezes não faz nada porque ela nem sabe aquilo que para ela é prazeroso. Então, como que uma outra pessoa vai fazer aquilo? Né? Claro que tem várias situações de formas diferentes. E muitas vezes a gente fala, olha, então, se você gosta dessa forma, conversa com o seu parceiro. Um beijo diferente, um toque diferente, uma intensidade, uma forma diferente. Por isso que até agora os próprios médicos, né, através de trabalhos, estão indicando os estimuladores de clitóris, os massageadores, como forma também das mulheres chegarem ao orgasmo, porque o orgasmo libera uma série de hormônios do prazer e traz uma série de benefícios, principalmente para a saúde íntima da mulher. Porque quando a mulher está no processo natural de envelhecimento, devido a não mais produção adequada de hormônios ou a parada da produção, a região íntima começa a ficar muito ressecada, diminui a lubrificação, a hidratação, pode acontecer fissuras, rachaduras, um aumento maior da incidência de infecções urinárias. E o que a gente fala? Se essa mulher chega ao orgasmo, durante o orgasmo acontece um processo intenso de contração da musculatura do assoalho pélvico. Então essa pelve ela vai ficar mais nutrida, mais hidratada, com um aporte sanguíneo maior, evitando inclusive incontinência urinária, que acomete 60% das mulheres. Aí vocês vão falar, meu Deus, é difícil envelhecer. Sim, eu acho que vocês estão sentindo na pele isso aí, que é difícil.
E o que a gente tem hoje? Eu sempre comento isso com as minhas mulheres quando elas falam, doutora, é muito complicado passar. Eu falo sim, só que hoje nós temos o privilégio de estarmos numa geração que nós podemos ali ter todo o processo de terapia de reposição hormonal, de estarmos hoje aqui passando conhecimento, levando conhecimento para as mulheres. Então, que as mulheres que possam estar passando por isso que nós estamos falando, já começa a entender esse processo de forma diferente. O que eu posso fazer hoje para passar melhor por essa fase? Aqueles 4 pilares que eu falei. Porque hoje nós somos reflexos daquilo que nós fizemos e o que nós estamos fazendo a partir de agora vai refletir nos próximos anos. Então, só depende de nós e depende da nossa vontade estarmos cada vez melhores. Sim. E a mulher sofre bem mais que o homem para envelhecer, né? Então, Não, assim, total. Também tem isso. Ao longo do tempo, o relacionamento pode, sim, até ficar mais sem graça por conta da mulher. Não é uma culpa dela, mas acontece por tudo isso que a gente está falando aqui. É importante olhar para isso também. E, às vezes, o parceiro não vai entender, e é o que você falou. Acho que uma das coisas mais importantes que você falou agora aqui, e a gente tem falado isso tanto de objetivo de vida como um todo, é o que eu gosto, o que eu quero primeiro, para eu poder entender se quem está do meu lado vai comigo, se as amizades valem a pena. E aí, na relação sexual, é a mesma coisa. Como que a pessoa tem uma bola de cristal lá, fica, agora eu vou fazer isso e vai ser um máximo. E só que isso demora muito mais do que a pessoa falar, olha, eu gosto disso, mas também se ela não sabe, não tem como falar. E como o meu público no consultório é 40 mais, muitas mulheres estão se descobrindo agora. Como assim se descobrindo? Chegando ao orgasmo agora depois dos 40. Olha Quando elas só. começam a abrir a cabeça e falar, não, se essa sensação existe, eu quero ir atrás desse resultado. E aí que entra a questão Daí de ela se descobre, tocar. por que eu esperei tanto tempo? Por que eu esperei tanto? Mas nunca é tarde, pelo contrário, dá para Sim. aproveitar de forma Isso, satisfatória. você falou uma coisa também interessante, a da mulher dos 40. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma fotógrafa especialista em ensaio sensual feminino. E ela falou isso no podcast, ela falou exatamente isso, que as mulheres acima de 40 que estão se descobrindo, estão olhando para isso e se sentindo mais bonitas, elas procuram mais para fazer as fotos, elas cuidam mais do corpo. Ela até brincou, ela falou, são estilos diferentes, as meninas mais dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, as mulheres de 40 a mais têm um empoderamento diferente, porque aquelas que já se descobriram, elas querem ganhar esse tempo, porque elas não olharam para isso. Então, é muito bacana, a gente não foi incentivada, é aquilo que a gente está falando. Nós não tivemos esse estímulo que talvez a geração de agora tem desde os 20 anos. Né? Eu quero aproveitar e quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora aproveitar. Eu pedi para a equipe de staff para trazer o microfone para ela, por gentileza. Para ela perguntar para a gente tem mais alguns minutos para finalizar aqui, mas temos uma pergunta aqui. Fala seu nome para a gente antes e a pergunta. Boa noite a todas. Meu nome é Agislaine. Sou estudante aí também na área da sexualidade e eu gostaria de pegar o nicho, porque a senhora estava falando sobre a libido, né, o desejo de como chegar ao orgasmo. E perguntar para você a importância aí do pompoarismo para esse autoconhecimento, para a mulher conseguir chegar ao orgasmo na hora aí das preliminares. Obrigada. Extremamente importante. Primeiro, porque é uma forma também da mulher se conectar. Segundo, dela fazer ali os exercícios que a gente sabe que realmente tem uma resposta física frente a este estímulo, né? E a questão é de praticar realmente, de ter ali a orientadora que possa fazer de forma adequada e colocar em prática, porque a gente sabe que o resultado vai acontecer se fizer ali pelo menos 5 a 10 minutos todos os dias. Mas isso para a questão sexual é extremamente importante, porque gera muita questão do autoconhecimento, a questão ali do quanto ela vai contrair aquela musculatura. Tanto é que muitas mulheres hoje que estão ali perdendo urina, né, que é um processo natural, ele vai acontecer, primeiro, pela questão, né, das gestações, do envelhecimento, a fibra muscular vai ficando mais fraca e flácida, e quando a mulher começa a ter esse processo de controle e de atividade ali da musculatura, o resultado é impressionante. E por isso que também hoje, em relação a isso, ó, nesses 18 anos de formada, antigamente ninguém falava de fisioterapia pélvica, de pompoarismo, de se olhar, de se tocar. Todas as minhas pacientes no consultório, eu faço exame ginecológico com espelhinho. E a grande maioria fala, eu nunca olhei a minha vulva dessa forma. E aí o que entra? A questão é que muitas vezes a gente não se olha, muitas vezes a gente não se percebe. Às vezes tem medo, tem vergonha de si mesmo. Vergonha de si mesmo. E isso através, né,
do que a gente tem falado, principalmente em relação a essa questão da sexualidade, é se permita, se conheça, vá em busca de coisas que possam realmente melhorar a qualidade íntima, né? E a gente sabe que isso impacta muito na qualidade. Então, pompoarismo, fisioterapia pélvica, hoje a gente tem laser, plataforma de fortalecimento do assoalho pélvico, vários tratamentos voltados para a saúde íntima da mulher, principalmente pensando no bem-estar dela como saúde e também na qualidade sexual. Eu até tenho uma pergunta sobre isso, mas eu ainda vou abrir mais uma pergunta para o público. Quem mais quer fazer pergunta aqui para a doutora Camila? Aqui, ó, a Cláudia. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Não me deixem esquecer aqui ao vivo, ó, sobre exatamente isso. Inclusive desafio. Vocês já sabem que vocês têm que fazer a hora que chegar em casa, né? Vai me dizer que vocês não têm espelhinho aí, uma coisinha que dá, né, para... Boa É, tarde. Maga? Boa tarde, doutora. A minha pergunta é porque, assim, eu tive uma menina, né? Hoje ela já é grande, enfim, e hoje eu tenho um menino. A minha pergunta é, qual que é a diferença de hoje, essa cultura da gente ensinar os filhos sexualmente, iniciar sexualmente? Eu sei porque eu tive um filho com 15 anos, eu fui mãe adolescente. Então, assim, meus pais não falavam comigo, minha mãe não falava comigo. Com a minha filha eu consegui falar. E agora o meu desafio é falar com o menino. Então, assim, eu sei que tem pornografia. Então, assim, eu queria saber nesse contexto da atualidade, como colocar a sexualidade para as crianças. Realmente isso é um desafio que muitos profissionais, inclusive, estão passando, né, por esse processo, porque muito mais do que a educação que a gente tenta implementar ali, seja nas escolas ou através das redes sociais, existe tudo o que é ali em relação à família, crenças, culturas, religião, até que ponto eu posso chegar e falar alguma coisa em relação à sexualidade com o filho de uma outra pessoa, porque por trás do que eu estou falando, tem toda uma família, tem toda uma estrutura. O que a gente tem mostrado é que a sexualidade ela faz parte sim da vida, que inúmeras meninas hoje passam por um processo de gestação precoce porque não tiveram uma orientação adequada. Olha que dado significativo: 1 milhão de pessoas ao dia entram em contato com alguma infecção sexualmente transmissível. 1 milhão é um dado extremamente relevante que a gente precisa aí ter isso como, né, um parâmetro ali para a questão da educação. A educação, ela pode vir da escola, do ambiente, mas ela vem muito de casa também. Só que muitos pais, eles não tiveram o preparo e agora eles não sabem a forma correta de como educar, como ensinar, como que eu vou falar para o meu filho, como que eu vou falar para minha filha, toda essa questão de gênero também, né, que cada vez está sendo mais comentada. Então, realmente é um desafio para os pais e eu acho que a gente não pode responsabilizar outras pessoas. A responsabilidade também cabe a nós como pais de orientar os filhos. Vamos para mais uma e última pergunta para a gente já caminhar para o final do nosso podcast. Se não for a mesma, eu faço a minha no final. Vamos lá. Oi, tudo bem? Obrigada pela participação aqui nesse evento. Está sendo muito esclarecedor. O que eu queria saber é sobre a reposição hormonal. A partir de que momento que eu tenho que me preocupar? Quais são os sinais que o meu corpo vai trazer para mim que eu tenho que me preocupar com reposição hormonal? Isso é totalmente individual, né? Como eu falei, a média das mulheres entrar em menopausa aqui no Brasil é de 48 a 50. Só que pode ser que aconteça um desequilíbrio hormonal muito antes. Então, por exemplo, eu com 32 anos comecei ali fazer reposição de estrogênio, de progesterona, testosterona, hormônios da tireoide, porque naquele momento o meu corpo não estava produzindo de forma adequada. O que a gente precisa sempre levar em consideração? Que esse momento ele vai acontecer e que nós precisamos estar atentos aos sinais que o corpo dá, porque aí vai ser feita toda uma avaliação clínica laboratorial e aí, de acordo com os sintomas, resultados dos exames, ali o médico vai identificar se naquele momento já está sendo necessário. A gente não precisa esperar a mulher entrar em menopausa para fazer essa reposição. A gente pode, através dos sintomas e dos resultados laboratoriais, ter ali um parâmetro do que está acontecendo e ajustar os hormônios. E aí vai ser como se fosse uma somatória, né? Você coloca hormônios no teu corpo para equilibrar aquele que você está produzindo. E depois, quando você para de produzir, aí você repõe de uma forma mais intensa. Mas isso depende muito, né? Tanto é que tem muitas mulheres que entram em menopausa precoce. A menopausa é considerada precoce quando ela acontece antes dos 40 anos. Ou seja, hoje as mulheres, né, com 40 estão aí no auge da vida. Antigamente, uma mulher de 40 era uma senhora.
50 era senhorinha, 60 vovozinha lá na né? Era bem isso. E agora você fala, meu, as mulheres de 40 estão deixando para engravidar com 40, com 42. Por quê? Porque é uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva de relacionamento, de envelhecimento. Muitas vezes a gente coloca várias prioridades na vida e deixa a gestação ali para uma fase mais tardia. E, ao mesmo tempo, a gente se depara com uma outra questão. Mulheres que engravidaram ali em torno de 18, 20 anos e que agora, né, aos 45, elas falam, ok, eu, né, já criei meus filhos, estou bem ali, tudo certo na empresa onde eu trabalho, mas e agora? Eu não tenho o quê? Energia, disposição, hormônio para viver ali com qualidade esse processo. Então, a vida da gente é uma constante, né, de evolução, de crescimento e na tentativa de cada vez estar melhor. Exatamente. Acho que até me esclareceu bastante. E foi muito, muito gratificante ter você aqui trazer essa informação. A gente vai caminhar, então, para a finalização desse podcast, doutora. E, com certeza, quero que vocês todas sigam, né, a doutora Camila nas redes sociais. Tem bastante conteúdo. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver, né? E, bom, eu quero agradecer, primeiramente, a sua participação mais uma vez, ter saído lá da sua pós-graduação. Tem mais um compromisso, veio aqui, participou com a gente, contribuiu com o seu conteúdo. Tenho certeza que, além de tudo, acho que a própria trajetória sua como empreendedora, de estar nos eventos, de trazer, de se especializar para poder contribuir ainda mais com a gente é inspiradora, só isso já é inspiradora. Muito obrigada, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão aqui com a gente e também para o público, você pode falar para essa câmera, para o público que está em casa, está nos assistindo, e depois nós que estamos aqui podemos compartilhar. Queria que você deixasse sua mensagem final, doutora. Então, a minha mensagem agora, né, para a gente finalizar, é que nós somos extremamente importantes e que muitas vezes a gente espera esse reconhecimento das outras pessoas, mas esse reconhecimento ele deve partir da gente. Então, nós sim temos hoje a possibilidade de cuidar de forma muito mais ampla da saúde. E quando a nossa saúde está equilibrada, todas as outras áreas da nossa vida também estarão. Então, não deixem de colocar atividade física, alimentação, controle do estresse e sono adequado na rotina. Eu tenho certeza que com esses pilares a vida vai melhorar muito. Muito bom. Bom, nós vamos primeiro finalizar aqui para o pessoal de casa e depois finalizo com o público. Então, nós vamos encerrar nessa câmera aqui agora. Muito obrigada a você que assistiu até agora, que recebeu esse conteúdo. Já peço para você curtir o nosso canal e compartilhar esse conteúdo com outras amigas. Eu tenho certeza que vai ser aí de grande valor para muitas mulheres. E acho que a gente tem que levar isso para cada vez mais mulheres para que tenham qualidade de vida e não passar pelas senhorinhas de 40 anos de antigamente, né? Pessoal que está em casa, então, muito obrigada pela presença de vocês aí com a gente. Um beijão e até o próximo podcast.